E aí, galera do YouTube, tranquilo? Teacher Dalmio com vocês mais uma vez para mais uma aula. E hoje falaremos sobre passado. Passado dos verbos em inglês. Eu já abordei um pouco desse assunto numa aula anterior. Eu vou colocar o link aqui em cima para vocês dar uma olhadinha, tá? E hoje vamos dar continuidade. Nessa aula anterior eu falei sobre o uso do do, do does e do did, tá? Hoje vai ser o did porque é passado específico, só passado, ok? Vamos lá? Vamos começar então? Então, galera, olha só. Passado do verbo. Qualquer verbo em inglês que você colocar no passado, a conjugação vai ser essa aqui. Então eu coloquei aqui os pronomes, tá? Que vocês já conhecem de aulas anteriores, né? Esses pronomes, I, you, he, she, it, we, you, they, tá? E aqui eu tenho o verbo e o complemento, certo? Muito bem. Em inglês, eu falei na minha aula anterior, eu vou colocar o link também aqui em cima, que no presente do indicativo, todos os verbos são flexionados na terceira pessoa do singular, com exceção de verbos anômalos, certo? Que inclusive verbos anômalos foi estudado, vou colocar para vocês aí o link para vocês verem, tá? Então, na terceira pessoa, que são essas três pessoas aqui, os verbos são flexionados, tá? No passado, isso não existe. No passado é mais tranquilo, porque a mesma forma do verbo para a primeira pessoa vai ser da primeira pessoa até a última. Então não tem flexão. Passado não tem flexão. Flexão verbal é só no presente do indicativo, tá? Então, esses verbos, quando você começar a entender do passado dos verbos, que é a conjugação deles, você começa com, aqui na primeira pessoa do singular, vai até a última com o mesmo verbo. Olha só, não muda nada. Então, só que você tem que saber é o passado deles, qual é? Qual é o passado do verbo? Isso aqui é o verbo work. Qual é o passado do verbo work? É worked, tá? Então, work, presente, worked, passado, tá? Então, o que eu vou ensinar hoje é isso. É como você vai saber o passado dos verbos, tá? Na verdade, é bem tranquilo. Olha só, o passado dos verbos, 95% dos verbos são verbos regulares. O que são verbos regulares? Eu vou passar aqui as normas, as regras, tá? Mas verbos regulares são os verbos que são acrescentados de ed para sair do presente para ir para o passado, ou então ied, ou então solde, entendeu? E tem os verbos irregulares que são totalmente diferentes do tempo presente. Eu vou falar sobre isso já já. Ok? Então, a conjugação é essa aqui, ó. I worked yesterday. You worked yesterday. He worked yesterday. She worked yesterday. It worked yesterday. We worked yesterday. You worked yesterday. And they worked yesterday. Tá? Então, conjugou o verbo trabalhar no passado. Então, eu trabalhei. E aí vai para todas as pessoas. Então, eu trabalhei ontem, tá? Aqui, eu estou mostrando o seguinte. Como é que você pergunta no passado? Você vai usar, passado, você vai usar o did. Então, o did é usado para fazer pergunta no passado, ou então negar, tá? Olha só. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Lembre-se que o verbo principal, ele fica no tempo dele normal, tá? Por quê? Porque o did, a função do did, é colocar esse verbo no passado. Então, se eu usei o did na frente, quer dizer o quê? É uma pergunta e o verbo principal, ele vai estar no tempo presente porque o verbo auxiliar, que é o verbo did, já colocou ele no passado. A frase já está no passado. Então, aqui seria, você trabalhou ontem? Tá? A resposta, yes, I did. Ou então, no, I didn't. Tá? Você usa o mesmo verbo para concordar, dizer que sim, yes, I did. Então, você usou o mesmo auxiliar. E se for negativa, você vai dizer no, I didn't, usando o mesmo auxiliar. Então, usou auxiliar na pergunta, você usa na resposta. Tá? Tranquilo? Então, é assim que se pergunta com qualquer verbo no passado. Tá? Eu posso simplesmente tirar esse verbo daqui, ó, o verbo to work,
e colocar qualquer verbo no presente. E ponho o did, que está aqui no passado. Pronto, é uma pergunta no passado, tá? Então, essa pergunta é só um exemplo para você usar com todos os verbos. É só colocar o verbo aqui no presente. E a pergunta vai estar no passado, tá? E as respostas serão essa aqui. Yes, I did. No, I didn't. Ok? Vamos seguir? Ok, então, galera, vamos lá. Vamos começar aqui com a regra número 1, tá? Para colocar um verbo no passado, coloca-se ed no final dele. Ok, então, a grande maioria dos verbos são regulares na língua inglesa. Então, sim, eu digo que 90%, 95% são verbos regulares, tá? E a grande maioria desses verbos regulares, eles também são acrescidos só de ed. Então, eles são maioria. Exemplo, verbo to work, que nós já vimos agorinha, worked, então fica worked. Listen, listened. Open, opened. Então, o que eu fiz aqui, ó, terminou aqui o work, eu coloquei ed. Listen, terminou aqui, eu coloquei ed. Open, terminou aqui, ó, coloquei ed. Então, a maioria dos verbos são assim, você só coloca ed no final e ele transforma no passado, tá bom? Vamos seguir agora para a regra número 2, ok? Ok, então, galera, vamos lá para a regra número 2. Olha só, verbos terminados com a letra E só acrescenta o D. Porque os outros verbos acrescentamos ED, né? Esses não, esses já tem o E. Então você não vai dobrar o E, você vai colocar só o D. Então, live, por exemplo, live, lived. Então você colocou só o Dzinho no final, tá? Love, loved. Então, loved, só o Dzinho, porque já termina em E, tá? Arrive, arrived. Então você colocou o Dzinho, porque ele já termina em E. Então, verbos terminados em E, só acrescenta o D e você transforma o verbo do presente para o passado, tá? Então aqui é o verbo morar, aqui é o verbo amar e aqui é o verbo chegar, arrive, tá? Vamos seguir agora para a regra 3. Vamos lá então, galera, para a regra número 3. Olha só. Verbos terminados em Y, precedido de uma vogal, acrescenta-se ed. Se for precedido de uma consoante, troca-se o Y pelo I e aí então acrescenta ed. Ok? Então vamos aqui um exemplo. Olha só. O verbo play, ele termina em Y, aqui ó, termina em Y, e é precedido de uma vogal, tá? Olha só. Nesses casos, eu vou colocar o quê? ed. Então ele faz parte daquela regra geral, né? Isso aqui é um Y. Parece, não, mas é. Então, play, played. Esse verbo faz parte da regra geral, que é colocar ed. Tá? Então, verbos terminados em Y, precedido de uma vogal, faz parte da regra geral. Tá? Então, play, played. Enjoy, enjoyed. Pray, prayed. Que aqui play é jogar, jogar, jogou. Enjoy é você gostar de alguma coisa, verbo gostar, gostou. Pray é o verbo rezar ou orar, tá? Pray, prayed, rezar, rezou, orar, orou, tá? E aqui, cry, olha só esse verbo cry, ele termina com Y, mas é precedido de uma consoante, né? Então, ó, quando acontece isso, você vai trocar o Y por I e depois acrescenta o ED. Então, esse cry, eu vou tirar o Y, tiro o Y dele. Jogo fora, tá? Coloco um I no lugar do Y e aí coloco o ED. Então, cry fica cried. Try, mesma coisa, termina em Y, precede uma consoante, tiro o Y, troco por I e coloco o ED. Então, try, tried. E o verbo study termina em Y, precede uma consoante, então eu tiro o Y, jogo fora, coloco um I no lugar dele e acrescento o ED. Então fica study, studied. Study, studied. Ok? Então, cry é chorar, try é tentar, study é estudar. Ok? Beleza? Vamos seguir?
Ok, galera, então vamos lá, vamos continuar com a regra número 4 agora. Verbos terminados em sílaba tônica formada por CVC, dobra-se a última letra e coloca-se ED. O que é isso? Olha só, CVC já foi explicado na aula anterior, eu acho que foi na aula... Eu vou colocar o link aqui em cima, tá? Acho que foi na aula que eu expliquei sobre o presente. Então, CVC é o quê? É isso aqui, ó. Consoante, vogal, consoante, tá? Se ele terminou em CVC, que é consoante, vogal, consoante, e a sílaba tônica, tá? Quando a sílaba tônica for essa última aqui, tá? Verbos terminados em sílaba tônica formado por CVC. Então, a sílaba tônica tem que ser a última, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu falo stop, stop. Então, a sílaba tônica é stop, essa aqui, tá? Nesse caso, stop, eu vou dobrar essa última letra, aí fica stopped. Presente, stop, passado, stopped. Ok? Eu dobrei a última letra, coloquei a D. O verbo shop, stop é parar, né? Shop é comprar. O verbo shop é o mesmo caso, CVC e a sílaba tônica é essa, shop, tá? Aí o que acontece? Dobro a última letra, coloco o ED. Então, shop, shopped. Shop, shopped. O verbo permit, a sílaba tônica também é a primeira aqui, né? Se você quer dizer aqui, considerar a primeira, ou aqui, ela é a última ou primeira. Nesse caso aqui, ela é a primeira, tá? Então, a sílaba tônica é essa aqui, ó. Então, porque você não fala permit, você fala permit. Então, sílaba tônica é a sílaba forte, tá? Então, qual é a sílaba forte? É a primeira aqui, ó. Permit. Então, você fala permit. Então, se a sílaba forte for essa aqui, você tem CVC, consoante, vogal, consoante, você tem que dobrar essa última letra antes de colocar ED, tá? Então, permit, permitted. Permit, permitted. Ok? ED. Ok? Vamos então para a regra número 5? Vamos lá. Ok, galera, vamos lá então, continuando agora com a regra número 5. Verbos terminados em CVC, continua com CVC, que eu expliquei, consoante, vogal, consoante, que eles costumam falar sanduíche lá da vogal, né? Então, porque a vogalzinha fica ali espremidinha em duas consoantes, né? Então, algumas pessoas chamam de sanduíche de vogal, né? Então, verbos terminados em CVC, mas a sílaba tônica não é a última, faz parte da regra geral. Então, olha o exemplo, listen. O verbo listen termina em CVC, só que a sílaba forte não é essa última, tá? É a primeira, não é a última aqui, é a primeira, porque você não fala listen, você fala listen. Então, a sílaba tônica é essa aqui, e não a última, né? Então, nesse caso, ele faz parte da regra geral, é só você colocar ED, apesar de terminar em CVC, tá? Mesma coisa com fasten, listen é ouvir, né? Fasten é apertar. Fasten. Olha só, você fala fasten. Fasten. Então a sílaba forte é essa aqui, tá? Aí nesse caso, o N, então, aqui não vai ser dobrado, tá? Porque se você dissesse fasten, ou seja, se a sílaba forte fosse essa aqui, a última, aí sim, você dobraria. Mas como não é a primeira aqui, é fasten. Fasten. Então você não dobra, não faz nada, só faz parte da regra geral, só coloca ED, tá? Esse aqui, develop, a pronúncia é develop. Então a sílaba tônica ali não é a última, tá? Você não fala develop, você não fala develop, você fala develop. Então a sílaba forte é essa aqui, ó. Você faz develop. Então, como a sílaba forte, essa do meio, não é a última, então você não dobra também a letra P. Então ele faz parte da regra geral, que é só colocar o ED. Apesar de terminar com CVC, você só coloca ED, porque a sílaba forte não é a última aqui. Ok? Vamos lá para a última regra? Ok, galera, então vamos lá para a regra número 6, a última regra. Que regra é essa? Verbos irregulares. O que acontece? Até agora, nós estamos lidando com verbos regulares e as normas, as regrinhas dos verbos regulares. Como é que eles mudam, certo?
Os verbos irregulares, a regra não existe. Verbo irregular, ele muda, tá? Olha só o exemplo. Verbo have, você não vai colocar ed, não vai colocar ied, não vai colocar só o d. Você vai mudar o verbo. Verbo have, passado é had, tá? O verbo to be, passado dele é was e were. Por que tem dois? Porque was é para a terceira pessoa, do singular, e were é para todas as outras, tá? Go, o passado é went. See, o passado é saw. Think, o passado é thought. Cut, o passado é cut. Read, o passado é read. Muito bem. Aqui é ter, verbo ter. Be é o verbo ser estar. Go é o verbo ir. See é o verbo ver. Think é o verbo pensar. Cut é o verbo cortar. E read é o verbo ler. Muito bem, você pode me perguntar assim, mas como é que eu vou saber? Como é que eu mudo isso? Gente, infelizmente, não tem outra forma a não ser memorizar os verbos. Vocês vão ter que decorar os verbos, tá? Com o uso, você vai memorizando, você vai aprendendo, tá? Não tem regra, não tem fórmula mágica para saber como é que o verbo se vai passar para o passado. Como é que é? Tem uma regra? Não tem. O verbo se, você vai aprender, você vai decorar, vai memorizar, como você quiser. Vai guardar que o verbo se, o passado dele é só. Ah, tá. Aí você pensa, e o verbo go? Ai, go, went. Pronto. Então você vai decorar isso, tá? Então é assim. Presente, passado, muda. Eu vou colocar no meu Instagram, eu vou colocar lá alguns verbos irregulares. Então vocês procurem no meu Instagram, Teacher Dalmy, que vai estar lá. Tá? Eu vou colocando sempre lá verbos irregulares para vocês irem acompanhando e ajudando aí no entendimento, tá? Mas aqui, ó, olha só como é engraçado isso. O be são dois verbos, né? O go é went, tranquilo. O see é só, você já decorou. O think é thought, você já decorou. Agora, olha só. O cut, o verbo cortar, ele é cut também no passado. Então você fala assim, mas espera aí. Se o cut é presente e o cut é passado, como é que eu vou usar isso numa frase? Muito simples. Vai depender do contexto, tá? Se eu digo assim, toda vez que eu vou fazer comida, eu me corto, né? Então, isso é presente. Então, você vai usar o verbo I cut myself every day, é presente. Aí você fala assim, ontem eu estava fazendo janta e me cortei. Oh, I cut myself yesterday. Então, esse yesterday vai te dizer que esse verbo está no passado. Então, para você saber, até a pronúncia é a mesma, é cut, cut. Mesma coisa. Numa frase, para você saber se ele está no presente ou passado, você vai ter que ver o contexto, tá? Tanto na frase quanto na conversa. Está conversando com a pessoa e a pessoa usou o verbo cut, você vai ver o contexto, ele está falando de hoje ou de ontem? Ah, de ontem, então ele usou o verbo no passado, beleza? Mesma coisa é read. A diferença é que ele tem diferença na pronúncia. Então, read, verbo ler, é presente. No passado você diz read. Então, quando você está conversando, é tranquilo. Você fala assim, I read a book every day. Eu leio um livro todo dia. Aí você fala assim, I read a book yesterday. Oh, então você já sabe, I read a book yesterday. Eu li um livro ontem, tá? Então, read, read. Agora na parte escrita, você viu ali, é a mesma coisa, a mesma escrita. Como é que você vai saber? Pelo contexto. Você vai ter que ler a frase e ver se tem referência ao presente ou se tem referência ao passado. Se for algo de ontem, passado, né? Então você sabe que você vai ler read, tá? Essa frase que eu falei, por exemplo, I read a book yesterday. Então você sabe que você vai ter que ler read. I read a book yesterday, porque é passado. Se for uma frase, I read a book every day. I read a book every day. Então a pronúncia é read. Ok? Tá claro? Bom, galera, a aula então foi essa aí, passado dos verbos em inglês, tá?
Pode ser que vocês não entendam de primeira. Assista 2 vezes, assistam 3 vezes, até assimilar o conteúdo. Beleza? Então tá. Só lembrando que eu sempre esqueço de falar isso, que eu tenho um Instagram do Teacher Dalmy. Então acesse meu Instagram, Teacher Dalmy, é o mesmo nome do YouTube. Teacher Dalmy no YouTube, Teacher Dalmy no Instagram. E lá eu coloco dicas, várias dicas. Inclusive eu vou colocar, já estou colocando verbos lá, verbos irregulares. Porque verbos irregulares, a única forma é você pegar essa lista e ir copiando. Vai copiando, copiando e lendo até você decorar esses verbos, tá? O presente e o passado, ok? Então valeu, galera. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, acionar o sininho para receber notificações, tá, de chegada dos vídeos e compartilhe o vídeo com os amigos, ok? E não esqueçam, me sigam no Instagram, alright? I'll see you tomorrow. Bye!